Fala rapaziada, o jogo do São Paulo acabou de acabar aqui. E cara, hoje foi um jogo decepcionante do São Paulo, cara. São Paulo vinha em uma fase, pô, muito boa. Tipo, tava iludido mesmo. Eu falei no último vídeo que eu postei do São Paulo e Palmeiras, né? Meio que o pré-jogo. E eu falei que eu tava muito iludido com o São Paulo. Falei que o São Paulo tava bem, né? E cara, hoje foi um jogo que nitidamente o Palmeiras jogou muito melhor. A gente tem que ser humilde, né? E admitir que o Palmeiras jogou melhor. O São Paulo não jogou bem. Se eu fosse dar, tipo, nomes de quem jogou bem, cara, eu gostei muito do Lucas Ramon. Cara, eu achei que ele é um bom jogador, né? Ele vem fazendo bons jogos pelo São Paulo. O Enzo Dias, eu acho que jogou bem. Mas, pô, os principais jogadores, mano, o Luciano não pegou na bola hoje, cara. Eu não vi o Luciano tocar na bola. Lucas Moura jogou mal demais, cara. O Caleri é sempre a mesma coisa, às vezes ele não faz uma jogada, tipo, especial, mas ele realmente tem raça, ele corre, ele faz a parede que nós precisa, mas também não é nada demais, cara. O Marcos Antônio não jogou muito bem, tava meio apagado. O Luan, pelo amor de Deus, cara. O Luan e Bobadilha, pra mim, não dá, cara. Sabino jogou mal, Arboleda jogou mal. Até o Rafael, cara, eu gosto muito do Rafael, cara. Eu sou um defensor do Rafael, mas o Rafael, as duas bolas, tipo assim, dava pra defender e eu acho que ele não defendeu. E isso aí atrapalha um pouco. Eu não vou tacar a culpa no Rafael, tá? Eu não vou falar, ele podia ter pego, a gente podia não ter perdido esse jogo. Eu só acho que poderia ter pego, e eu acho que as únicas bolas que foi no gol ele não pegou, então isso diminui um pouco as notas. Mas eu senti que a Daiane, né? Eu tinha visto o jogo dela, São Paulo e Bragantino, cara. Se eu não me engano, foi São Paulo e Bragantino, né? Que ela tava lá e, mano, ela tava muito boa, cara. Tipo, muito boa mesmo, cara. Ela não errava nada. E nesse jogo aí, ela parece que tava nervosa. Ela tava errando várias coisas. Parecia que ela não sabia se decidir. Às vezes ela dava uma falta e falava. O lance do pênalti, que talvez é a maior polêmica do jogo, é da mão do Gustavo Gomes e ela não deu pênalti. Porque nitidamente foi mão. E aí ela não deu esse pênalti, daí ela compensou naquele outro, né? Não tem aqui aberto, mas ela compensou naquele outro, que eu não acho que foi pênalti. Todo mundo falou que não foi pênalti, foi mais uma lei da compensação. E o que eu acho, cara, é que se fosse o pênalti da mão, ia mudar muitas coisas, cara. Porque esse pênalti foi um pouco depois, eu acho que foi uns 10 minutos depois, 15 minutos depois, tá ligado? O pênalti em cima do Bobadilha. Então mudou bastante, cara, porque 15 minutos a menos, né? 15 minutos antes poderia ser muito diferente o jogo. Eu não vou copiar o Barolo de dar nota também, então eu só dei minha opinião de quem jogou bem e quem eu acho que não jogou nada. Pra mim, só o Enzo Dias e o Lucas Ramon fizeram um bom jogo. E eu não acho que eles fizeram um jogo sensacional. É que eu sinto que as bolas que estavam com ele, eles conseguiam, tipo, armar o jogo, ir pro ataque. Eles, tipo assim, o Enzo Dias, pra mim, defensivamente foi perfeito, cara. O Enzo Dias não errou uma defensivamente. Pra mim, eu sentia segurança quando a bola ia nele. O Lucas Ramon mais atacando, eu acho que ofensivamente o Lucas Ramon foi muito bem. E falando das entradas também, o Danielzinho, cara, pô, de verdade. Eu não sei por que o Danielzinho não começou o jogo. Talvez tenha um motivo. Mas, cara, se não tiver motivo, se for por escolha técnica, escolha tática, técnica, eu acho que, mano, o Crespo errou muito em não botar o Danielzinho e deixar o Luan jogando. O Luan não dá, pô. O Luan não dá. O Danielzinho, cara, ele entrou e mudou o jogo completamente. O São Paulo mudou completamente com o Danielzinho. Cara, o Cauli eu acho que fez nada direito. Eu não acho que mudou muita coisa. A mesma coisa do André Silva. Acho que o André Silva entrou bem no finalzinho, né? O André Silva é meio foda-se. Mas o Cauli eu acho que foi mais uma questão de, tipo, ele entrou. Ele fez até aquela falta tática, né? Importante, talvez até nós tomava outro gol ali, mas também não mudou nada, né? Então eu acho que o Cauli meio irrelevante nesse jogo, ele entrou e não fez muita diferença. Mas pra mim o Danielzinho fez muita diferença. A gente já tá acostumado com o Danielzinho e o Marcos Antônio jogando muito bem, cara. Porque o Marcos Antônio jogou mal hoje. Tava meio perdido em campo. Parecia que as bolas que iam nele ele não acertava tanto. Então eu acho que faltou um pouco do Danielzinho pra ele ter essa percepção de campo melhor. Porque eu acho que quando ele tá com o Danielzinho, parece que ele tem uma visão melhor de campo. Ele consegue acertar mais passe, ele consegue fazer mais jogadas. Cara, pra mim a maior decepção desse jogo aí foi o Lucas Moura. Porque o Lucas Moura teve uma jogada que ele, pô, fez fila, né? Ele começou a correr, conduzir a bola até chegar e chutar. Aí a bola desviou, mas, mano, eu acho que de resto, assim, ele tava errando tantos passes assim, que eu tava ficando puto. Eu tava querendo espancar alguma coisa, cara. Toda hora ele pegava a bola, ele tentava conduzir, ou ele tentava dar um passinho de drible, assim, meio brincando, e errava passe. Então, pra mim, tava me irritando muito, cara. E, cara, eu sou São Paulino, mas eu sei que o Palmeiras jogou muito melhor, cara. Eu dou um mérito pro Palmeiras.
O Abel entendeu muito bem como que seria o jogo. O Palmeiras jogou muito melhor que o São Paulo, jogou muito melhor, disparadamente melhor. O São Paulo melhorou muito depois. O São Paulo melhorou muito depois, porque o Palmeiras, ele tem esse estilo de jogo, né? Ele pressiona, pressiona, pressiona. Até depois de fazer o primeiro gol, ele ainda estavam pressionando, pressionando, pressionando. No segundo tempo, você pode ver que o Palmeiras não queria mais atacar. Era só contra-ataque. Eles estavam só se defendendo, esperando o São Paulo tentar fazer uma jogada ou outra. E eles estavam, e tava dando certo, né? Porque o Palmeiras saiu umas 3, 4 vezes no contra-ataque. Então eu acho que muito mérito do Palmeiras. O Vitor Roque jogou muito bem. Cara, pra mim o Maurício jogou muito bem do Palmeiras. Isso aí aqui foi mais um desabafo, tá? Então, se vocês gostaram desses desabafos, eu continuo fazendo. E é isso. O mal venceu. Mais uma vez.